E vamos falar agora sobre o dólar. O dólar que no ano passado caiu quase 17%, segundo a Economática, foi a quarta maior queda do Plano Real, desde o Plano Real. E depois dessa queda muito acentuada no ano passado, o dólar ainda segue em trajetória de queda. Hoje ficou quase desde a abertura dos negócios, rodando em torno dos R$ 3,22, uma queda forte. E nós vamos falar sobre esse movimento com o Rogério Storelli, que é gestor da GGR Investimentos. Rogério, boa tarde. Boa tarde, Denise, tudo bem? Rogério, essa queda mais acentuada do dólar acabou surpreendendo o próprio mercado. O mercado no ano passado, principalmente, previa o dólar num fechamento bem mais elevado, não é? Porque foi um ano difícil para o país, dos piores da história, com impeachment, crise política, crise econômica. Tivemos Brexit nos Estados Unidos, não, no exterior, eleições nos Estados Unidos, cujo resultado foi muito mal recebido pelo mercado na eleição de Trump. E mesmo assim, o dólar mantém essa trajetória de baixo, o que explica. Olha, Denise, eu acredito que dois motivos. O primeiro, a percepção de que o Brasil conseguirá encaminhar as reformas ao longo de 2017. Uma delas já conseguiu ser aprovada, a PEC do limite dos gastos. Então, isso foi um fator positivo também em termos de confiança para o Brasil. E a perspectiva do encaminhamento da reforma e da discussão e aprovação até o primeiro semestre, de 2017, da reforma da Previdência. E o segundo ponto, eu acredito que o diferencial entre as taxas de juros praticadas entre o Brasil e Estados Unidos foram um dos motivos também que trouxeram fluxos para o Brasil, mantendo aí o real em patamares mais apreciados em relação ao do que as perspectivas do início do ano. Então, acho que esses foram dois fatores fundamentais que contribuíram para que o real tenha fechado nesses níveis de 3,20, 3,25 no final do ano de 2016. E o diferencial de juros pode até diminuir, mas vai continuar ainda muito grande. Mesmo que haja a queda da taxa Selic, que é esperada para este ano, e venham os aumentos dos juros nos Estados Unidos, já sinalizados pelo Federal Reserve, fora o que já aconteceu no final do ano passado, nós vamos levar muita vantagem ainda em relação aos juros, pelo menos, não é? Eu acredito que mesmo a taxa Selic, com os cortes agressivos que o Banco Central irá promover ao longo de 2017, chegando aí ao final do ano próximo de um dígito, e os 3 aumentos já sinalizados pelo Banco Central americano, ainda permitirão essa arbitragem entre os juros americanos e os juros praticados aqui no mercado local. Eu acredito que se o panorama das contas públicas, as contas fiscais melhorarem ao longo de 2017, a percepção da aprovação de reformas e o comprometimento do governo com o equilíbrio fiscal possa continuar gerando fluxos para o Brasil e mesmo assim menor o diferencial da taxa de juros praticado em 2017 contra 2016, como você falou, ainda será muito alto. E com a confiança restabelecendo aos poucos e as reformas encaminhando no Brasil, acredito que ainda poderemos ver fluxos, sim, relevantes para o Brasil, para mercado de ações e para a taxa de juros também. Agora, o dólar pode permanecer num patamar mais baixo se nós não tivermos alguma surpresa mais negativa, e aí tem as incertezas relacionadas à Lava Jato, a própria administração de Donald Trump nos Estados Unidos. O mercado ainda não sabe ao certo o que pode acontecer. Exato. Se o mercado perceber que uma complicação nas discussões das reformas, uma desconfiguração das reformas de acordo com o que o governo encaminhou para o Congresso, uma reforma, digamos assim, menos rígida, a gente pode ver sim, no fronte interno, o real sofrendo frente ao dólar, e se o Donald Trump também praticar o discurso de campanha que foi feito, um discurso mais radical, um discurso de mais inflação, de fiscal, um gasto fiscal mais elevado, obrigando o Banco Central americano a tomar uma atitude mais rígida no sentido de controlar a inflação, subindo os juros, aí sim a gente pode ver o real perdendo força contra o dólar e verificar uma desvalorização acentuada frente ao dólar. No momento, nós aqui na GGR não trabalhamos com esse cenário. A gente acredita que as reformas, mesmo num ritmo mais lento, possam ser encaminhadas, possam ser aprovadas no Congresso e também não acreditamos que o presidente eleito americano Donald Trump imprima, de fato, na economia o discurso radical que ele apregoou durante a campanha da sua eleição.
Agora é curioso que o dólar ele teve um comportamento próprio aí da cotação, independentemente de fluxo de entrada e saída de dólares, porque o último dado do Banco Central aponta que a saída de dólares do Brasil, no ano passado, superou a entrada em 4,25 bilhões de dólares. Portanto, o Brasil perdeu recursos e mesmo assim o dólar com essa queda acentuada. Eu acredito que o primeiro semestre, Denise, foi um movimento de saída de recursos do país com a turbulência política, mas depois que resolveu, em parte, essa questão da turbulência política com o impeachment da ex-presidente Dilma, eu acredito que houve uma reversão desses fluxos. Poderia ter sido um saldo negativo pior. Se você olhar para a Bolsa de Valores, houve aporte de 16 bilhões de reais ao longo do ano. Nós tivemos a repatriação também, recursos oriundos da repatriação, e muitas pessoas trouxeram dólares para pagar o imposto aqui. Então eu acredito que do terceiro para o quarto trimestre a gente tenha tido um saldo mais positivo, mas o saldo ainda negativo referente ao primeiro semestre, com toda a turbulência política, resultou num saldo final negativo por volta de 4 bilhões em 2016. E vamos considerar que neste ano ainda deve ter mais uma rodada de repatriação, né? Eu acredito que sim. O presidente do Senado, Renan Calheiros, tinha colocado em pauta mais uma abertura do programa de repatriação, subindo a multa e a carga tributária, mas eu acredito que ainda no primeiro trimestre possa ser aprovado um segundo programa de repatriação e que gere, talvez em montantes menores que o primeiro, é provável que em montantes menores, mas que gere algum fluxo de recursos para o Brasil. Pressionando aí o dólar contra o real, ou seja, mantendo o real apreciado em patamares próximos ao que nós estamos vendo nos dias de hoje, por volta entre 3,20 a 3,30, onde o dólar tem operado nesta, digamos assim, nesta banda entre 3,20 e 3,30 nas últimas semanas. Tá certo, nós conversamos com o Rogério Storelli, que é gestor da GGR Investimentos. Rogério, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, uma boa tarde a todos.